Sobre essa agressão a idoso, as Alessandra Bernardi e a Daniela Afonso já estão indo na clínica Serra Platino, na BR-470 em Montebérico, porque é de lá, né, que esse fato, né, ocorreu, foi lá que o fato ocorreu, e, ao que parece, vamos ter uma manifestação dos proprietários. E também o Dirceu, em outra frente, está atrás, né, vai conseguir uma fala do Conselho Municipal de Idosos, da Secretaria de Desenvolvimento Social, para justamente ter uma fala, né, de quem tem que fiscalizar as clínicas e saber como é que é essa fiscalização das clínicas de idosos, né? Não é de idosos, instituições de longa permanência. Esse é o nome correto, né? A gente tem ideias que são só idosos que vão lá, mas existem pessoas novas que, por alguma questão ou outra, com algum outro problema de saúde, também são hospitalizadas, não, são institucionalizadas, né, em alguns locais desses, né? Então, estamos, né, com a nossa equipe nas ruas. Mas daqui a pouco a Alessandra e a Daniela nos falam aí da Serra Platino na margem da BR-470. 10h45, e sobre aquela outra situação que nós falamos mais cedo e que envolve municípios da Serra Gaúcha aqui, ó, uma operação da polícia, Ministério Público, 50 mandados de busca e apreensão, 24 de prisão em Bento, Carlos Barbosa, São Valentim do Sul, Guaporé, Barros, Cassal, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, e uma revista geral na penitenciária estadual de Bento Gonçalves. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações a respeito disso, né? Porque o número, né, de prisões de contas envolvidas, né, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, né? Então nós vamos daqui a pouquinho ter mais detalhes a respeito disso. Vamos ao quadro Saúde e Bem-Estar. Não podemos deixar essas notícias, né, não são agradáveis, mas precisamos divulgar e conjugar junto com as outras informações da manhã. Quadro Saúde e Bem-Estar com a fonoaudióloga Paula Minossi. Paula, bom dia, tudo bem contigo? Bem-vinda. Bom dia. A partir de agora, então, estarei nas sextas-feiras aqui, falando com vocês e falando em ouvir notícias ruins. A gente também tem os ouvidos para ouvir notícias boas, e dá para comparar até um pouco com o aparelho auditivo já, porque a pessoa às vezes só quer ouvir os sons bons, né? O passarinho, ela não quer ouvir o trator, o caminhão, a torneira caindo, a água caindo de forma forte, e não tem como, né? Eu sempre pergunto, eu não uso, né? Mas assim, como é que vocês fazem os ajustes? Isso que eu fico impressionado, né? Porque a gente tem sons, né? Desses. A mão tô batendo aqui na mesa, né? Mas é um sonzinho bem... Eu escuto. Agora, tem pessoas que colocam o aparelho, fica muito sensível. Quanto tempo demora esse ajuste aí? Passou aí, porque quando a pessoa tem uma perda auditiva moderada, assim, ou passou muito tempo sem ouvir, tipo quando coloca o aparelho auditivo num jovem de 20 anos, 22, a primeira situação que eles falam é desse barulho, desse sonzinho aqui. De encostando na roupa, né? Passar a mão na roupa. E eles ficam impressionados, eles acham o máximo, né? Também da tomada, assim, do tac-tac ali. Então, assim, do interruptor. Do interruptor, isso mesmo. E são alguns sons que provavelmente as pessoas que estão começando a perder a audição começam a perder e não se dão conta também, né? Então, só vai se dar conta quando voltar a ouvir, né? Então, não é coisa só de idoso, né? Necessidade de aparelho. Nem pensar. Não tem mais... Nada tem mais idade, né? Estava falando assim, clínica de idoso. Hoje em dia, nada tem mais idade, assim. A perda auditiva, ela não tem a ver com idade, nem com classe social, nem com raça, nem com nada. Ela pode acontecer para qualquer um, a qualquer momento. E, inclusive, existem perdas auditivas repentinas, de um dia para a noite, tá? Pode acontecer
por causas genéticas, pode acontecer por infecções não tratadas. Ou as otites, né? Isso, as infecções, as otites. Pode acontecer por trauma acústico, um barulho de tiro, uma bomba estourando. Até um pneu de caminhão já teve história que o caminhoneiro estava embaixo, assim, trocando pneu, ele estourou. Então, ele ficou com uma perda auditiva, que a gente chama perda súbita, trauma acústico, e com um super zumbido. Então, todo cuidado é pouco com a nossa Porque não tem como audição. fazer uma troca de ouvido, né? Por exemplo, tem problema aí no coração, tem até, né, transplante de coração e tal, e tal. Mas tem alguma coisa aí pro ouvido? Tem a cirurgia de cóclea, assim, né? Eles tem bastante cirurgias de ouvido. Coclear, né? Que chama. Implante coclear, tem a prótese ósseo ancorada, que é por fora, assim, é pelo osso. Só assim, ó. Eu prefiro colocar aparelho auditivo. Não, porque existe uma... eu não sei se saiu Mas do tem governo... casos de surdez, assim, extrema, profunda. Desde criança, né? Não é só desde criança. Eles fazem esse implante coclear até em idoso. Só que tu tem que passar por uma bateria de testes para ver se você se enquadra no perfil, se vai se adaptar. Então, inclusive, o aparelho auditivo é utilizado anteriormente a esse processo. Eu acho que surgiu do governo uma ideia, há um determinado tempo, de que, como política pública, né, de saúde, ninguém mais ficar surdo, né? Erradicar a surdez é difícil, eu sei disso, mas... Meu Deus. É sonho. Mas hoje nós temos muitas e muitas alternativas, né? Hoje, eu não sei como é que tá agora, mas eu sei que a poluição sonora, ela tava vindo só atrás da poluição do ar, eu acho. Tipo, dentro de uma classificação de epidemia, enfim, a perda auditiva só vai crescer. Então, tu imagina... Eu atendo, assim, direto casos também de pessoas que não têm condições, onde às vezes eu me disponho, sabe, um pouco a dar uma força. Mas os aparelhos auditivos que vêm pelo SUS, eles são muito precários. Ainda não chegamos num patamar. E o serviço hoje, então, piorou, né? Agora, a questão das estradas, né? Então, isso traz pra gente pensar o quanto a gente ainda tem que fazer pela nossa região, né? Pra gente ter as coisas aqui. Ainda mais esse tipo de serviço. Eu não tô falando de serviço cirúrgico. Mas eu tô falando que se uma criança hoje nasce com surdez aqui na nossa região, o tempo do diagnóstico é gigante. E tem que sair. Passo Fundo, Novo Hamburgo, Porto Alegre. Nem Bento a gente tem. Porque a partir do teste da orelhinha, né? O teste da orelhinha todo mundo faz, né? A maioria das fonos fazem. Que, inclusive, é um teste que tem que ter muita habilidade para fazer. Não é assim, ó, colocou, deu, passou e passou ou não passou. Em tempos de outrora era com barulhinho. Hoje já está mais modernizado, também né? Tem um barulhinho, que é o reflexo cócleo-palpebral, aquele pem que tu dá, né? Isso aí a criança tem até dentro da barriga ainda. Coisa mais bonitinha assim. Então, a médica, me lembra, né? A gineco, chegava assim, pem, né? E a criança... A barriga, tum! Já tem, imagina, já desenvolve o ouvido ali e a audição desde cedo, né? Mas tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se fazer. E, assim, eu não gosto de me meter na política, mas às vezes dá vontade de né? De dar uns cutuques aí. Fazer uma política pública voltada a esse grupo de pessoas, né? Quando eu tinha mais tempo, no início da carreira, eu era mais metida aí na questão da política, ficava... Tanto que eu bati o pé até eles liberarem o teste da orelhinha lá em Nova Prata pelo SUS, né? Aqui é liberado. Bater o pé. Acho que é liberado. Tem alguns municípios atendimentos ainda. Agora... Mas é triste, assim, tu olhar para uma pessoa, tipo, uma paciente minha que pediu outro dia, ela falou assim, Paula, sem esse aparelho, eu não escuto nada. Então tem gente que tá chegando com o aparelho, assim, com durex, sabe? É de dar dó, assim, verdade.
É de dar dó. E aí, como é que fica essas pessoas, né? Naturalmente, você vai perdendo a audição? Uhum. Assim, conforme o envelhecimento do corpo, né? Porque do corpo é válida, né? Isso. Aquela ideia, a gente começa a morrer no dia que nasce, né? Também. Começa a envelhecer no dia que Eu fiquei sabendo nasce. que é depois dos 25 que a gente já começa a envelhecer. Eu falei, nossa senhora, gente, eu já tô muito mais além. Diz que o nosso corpo já começa a envelhecer a partir do nascimento, né? Por aí, depende do ponto de vista também, né? A gente começa a viver ou começa a morrer, né? Mas enfim. Falando nisso, deu uma história bonitinha. Atendi um senhor de 98 anos falando assim, tava na hora de eu botar, botei na hora certa. Mas não tem vigor, idade, né? mas assim, ó, uma vontade de ouvir. Então, são vários casos, né? E a questão da naturalidade da gente perder a audição, a gente tá falando, não tem idade. Porém, a gente sabe que depois de 60 anos, é praticamente a maioria das pessoas que já tá perdendo a audição. Mas isso era ou é agora? O que tá acontecendo agora é que tá dizendo que assim, ó, vai começar a dizer que é com 50 anos, né? Tá, mas por quê? Porque antigamente se tinha mais silêncio? Não, sempre foi, né? Sempre foi, sempre só que foi. agora está sendo diagnosticado. Agora a gente sabe que a gente fala isso. Agora, não sei se as pessoas sabiam. Antigamente, os aparelhos eram horríveis. A minha avó, ela teve que morrer sem ouvir, porque eu gritava para conversar com ela, porque o aparelho dela era gigante, amplificava tudo. Então, era realmente um inferno, né? E sim, quem tem mais de 60 anos, que está nos ouvindo, vá fazer uma audiometria. Por quê? Porque o processo de envelhecimento também traz a morte das células auditivas. Elas também passam por um processo de envelhecimento até a morte. E isso vai trazer perda auditiva primeiramente nos agudos, aonde você vai começar a perder alguns sons e vai se dar conta pelos sintomas. Zumbido, não escutar toda a palavra, é o que o pessoal está dizendo bastante para mim, escuto só uns pedaços da palavra. Quando está falando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, não entende, não consegue entender, não nessa situação que nós estamos, né, numa situação de mais barulho. E pedir para repetir e, principalmente, aumentar o volume da TV e do rádio, que aí, né, está incomodando a outra pessoa. Paula. Baixa o rádio aí e vem fazer uma audiometria. Então, vamos lá. Obrigado pela visita. Imagina. Sextas que você está na clínica? Terças e sextas, na clínica Nossa Senhora de Lourdes, 984-34-8717. Obrigado, Paula. Até uma próxima. Até a próxima. 10h57, mais 15 segundos, 19 graus a temperatura. Bom dia, amigos. Um abraço para Paula e vocês também. A Elda, né? Mandou um abraço para ti. Mandou um abraço para ti aqui. Depois das notícias da hora, nós vamos